Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Maria Saboleski, com o tema Mãe Maria. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Que alegria nos reencontrando de novo, num bate-papo amoroso, sempre na ternura de que nos envolve essa espiritualidade maior. E quando a gente se encontra nessa conversa, nesse diálogo, nesse reencontro, porque eu não vou dizer que é encontro, que é reencontro, reencontro daquilo que já foi marcado pelo plano de luz, nós estamos em oração. E nessa oração de luz é que o convite nos faz para que nessa ternura, nesse amor, nós possamos conversar um pouquinho de Mãe Maria. Maria, Mãe de Jesus. São questões delicadas porque sempre vão nos confrontar que a doutrina dos Espíritos não fala de Maria. Lê do engano, né? No livro Caminho da Luz, Emmanuel, Psicografia de Chico, vai falar maravilhas de Maria. Vai nos dizer da sua missão com Jesus, vai nos dizer do seu trabalho de luz, quer quando aqui no plano terrestre, quer no plano espiritual. Mas o livro que mais envolvente que eu acho sobre Maria chama-se Maria, de Miramês, Psicografia de João Nunes Maia. Lá vocês vão encontrar cabedal de luz para esse ser maravilhoso. Mas também no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia também maravilhosa, nós vamos encontrar grande parte da vida de Mãe Maria. Não só dela, mas de outros apóstolos e do Mestre Jesus. Mas o nosso convite nessa noite é para que a gente se estreite mais. Porque no tempo que nós estamos vivendo, se faz necessário falar de amor e de ternura. Falar de família, que é isso que Maria sempre nos exemplifica, com a sua família, Maria, José e Jesus. Nos mostrando a excelência da família. Esse cabedal de luz tão necessário, né? Que deve ser mantido, preservado e que nós buscamos esse alicerce na família. Mas se nós vamos falar de Maria, é necessário, na atualidade, o convite dela é para mais chamá-la de mãe. Trazê-la junto de nós, na sua luz, na sua presença, com os espíritos superiores da sua paragem de luz que trabalham, imensos espíritos de luz trabalhando com Maria no socorro de todos nós. Há um fato engraçado que nós lembramos que quando a gente tem um pesadelo, a gente acorda gritando mãe. Não só a nossa mãe física, mas a nossa mãe espiritual. E nós gritamos, mãe! E aí nós passamos a melhorar daquele sentido do pesadelo. E é isso que ela quer, essa intimidade com ela. Essa intimidade que nos traz a sua presença de dentro para fora. E nós estamos falando na atualidade, mas para falar de Maria, nós temos que voltar a mais de 2000 anos atrás. Muito mais. No plano espiritual, esse espírito de luz, que se chama Sofia, que quer dizer sabedoria, já lá nesse plano maior, recebe o convite para que venha aqui como outros que vêm ajudar a Jesus nessa sua trajetória da sua encarnação aqui no plano terrestre, nesse trabalho de luz, ela e tantos outros, para vir como mãe de Jesus. Ela ajoelha no plano espiritual e diz, me faço serva. Já aceitando esse convite que não era fácil. Deixar os páramos de luz para estar aqui é grande renúncia. E Maria sempre renuncia. E no silêncio maior, já de lá ela começa a trabalhar com todos aqueles que trabalhariam com Jesus
no seu trabalho magnífico de trazer a lei de amor para junto de nós. Os seus exemplos, a sua palavra e tudo. E Maria, do plano espiritual, já trabalha. Aí já conhece seus pais, Joaquim e Ana, e já vai convencendo todos, já naquele trabalho de amor e de luz. Quando ela chega a esse plano de luz, esse plano terrestre, o seu corpinho pequeno e frágil já não aguentava aquele cabedal daquele espírito tão elevado. E já era sofrimento, febres e todas as coisas. Ana e Joaquim sempre dedicados, sempre presentes, mas aquele corpinho sofria imensamente, porque aquele espírito que estava naquele corpinho já não aguentava. E aos 4 para 5 anos, Maria vai para o templo. E nesse templo ela vai aprender cítara, os salmos. Todo mundo já sabia da missão que esperava Maria, e ela também. E lá ela trocava cítaras, bordava os mantos, lia salmos. Ela era uma pessoa de um cabedal que nós nem imaginamos. E ali ela permaneceu. E quando um dia ela andando pelos jardins desse templo, ela encontra já um senhor, já em idade avançada, e que está ali. E ele fala para ela que ele já poderia sair desse plano feliz, porque ele conheceu a que seria a mãe do Salvador. Ela ainda, em tenra idade, olha, sorri, ele fala para ela, que pena que um dia uma espada vai atravessar o seu coração. E Maria prossegue. Até que entre 14 para 15 anos, José lhe convida para ser sua esposa. E José é um espírito muito nobre, de excelência e envergadura. Só ele poderia estar aqui para ser o pai físico de Jesus. É tudo planejado pelo plano maior. A vinda de Jesus é um plano para que nós saímos, como falou, antes de Jesus e depois de Jesus. É um plano divino. E já nessa idade, Maria, já com quase 15 anos, recebe aquele espírito elevadíssimo que diz, cheia de graça, tu és convidada a ser mãe do Salvador. Já aqui, e mesmo no plano físico, ela ajoelha e diz, me faço serva. E assim se fez. Maria trouxe Jesus a esse mundo, com imensas dificuldades. Nós, hoje em dia, temos as nossas famílias, nós vamos ter filhos, é tudo muito mais fácil. Hoje em dia, os hospitais, quando a gente tem os filhos, já é quase um hotel. Imagina Maria, naquele burrico, indo para Jerusalém, para aquele censo que teria. Andou dias naquele burrico, em sol escaldante, frio à noite, dificuldades, não tinha onde dormir, onde ficar, e quando chega lá, não tem nem onde nascer seu filho. Mas ele vem à luz. Você já pensou? Pense comigo. Nós que somos pais, mães, nós que temos os nossos filhos, vocês lembram quando tiveram seus filhos pela primeira vez em seus braços? Imagina Maria tendo o menino luz azul nos seus braços. Dá para imaginar? Mas não foi nada fácil. Logo eles tiveram que sair porque tinham que fugir, porque viria aqueles para matar o primogênito. Tiveram que fugir para o Egito. E assim Maria foi, dias e dias, até chegar no Egito. Quando volta para Jerusalém, para Nazaré, Jesus já tem mais de 7 anos. E são fatos engraçados porque a gente diz que não conhece a vida do Cristo. Mas a gente conhece sim. Desde todas as questões, se nós vamos pensar que o maior questões de Maria, quando estava grávida, era o seu ectoplasma ajudar que Jesus viesse a acoplar nesse mundo terreno.
Era tudo bioquímico que ela que sustentava. Porque o maior sacrifício de Jesus, o sacrifício, não foi a cruz, foi estar entre nós. Que ele demorou mais de 1000 anos para diminuir a sua aura e entrar nesse plano terrestre. E ninguém, quando estavam em reuniões, falavam e até desaconselhavam Jesus a vir. Porque sabiam e tinham conhecimento que talvez ele nem conseguisse. Tamanha a dor que ele sentiria. Mas Maria sentia tudo, colaborando para que ele chegasse. Então são todas essas questões que nós temos que pensar. Quando ela volta, já ali eles vão para Jerusalém porque tinham que fazer a questão da Pêssah, que é a Páscoa judeu, e eles cumpriam todos os rituais como judeus. E lá estão numa carruagem, caravanas imensa, e algumas mais de idade, exatamente nas carroças e tudo, muito. E Maria chega a Jesus com 7 anos. Estão indo. E ela diz para ele, ela não está bem, a senhora. E ele fala para ela, mas mãe, tu sabes que não chegou a minha hora. E ela fala, mas ela precisa. Ela necessita de todas essas questões porque ela não está bem. Ela nem chegará até lá. E ele fala, vou conversar com o meu pai. José está aqui, ele sai para lá. E Darúbio, que era um primo de Jesus, o achava mal criado. Como que ele vai falar com o pai? Está aqui, aonde que ele vai? É lógico que Jesus foi se retirar em oração para conversar com o nosso Pai, com Deus Pai. Vocês já pensaram em Deus Pai? Nessa imensa condição que nós temos de chamar através do Cristo de Deus de Pai? Pai, é assim. Abba, que Jesus falava. Abba, do hebraico, quer dizer paizinho. É assim que ele nos convida a chamar Deus. E Jesus volta sorridente e pega aquela terrininha com água, que seria algo assim que nós desconhecemos na nossa atualidade, mas alguma coisinha. E Jesus sopra. E é lógico, nós conhecemos hoje o ectoplasma, mas naquela época não se conhecia. E vocês já pensaram no ectoplasma divino? Quando Jesus soprou naquela água? E eu nem preciso falar que a mulher se curou, né? Porque só de estar no mesmo local que Jesus já se curava. E aí Darúbio fica louco, fala, nossa, ele cuspiu na água, sem entender todas essas questões. E eu digo que até hoje nós conhecemos tão pouco, né? E Maria segue. Lembra quando ele sumiu no templo com 12 anos? E aí, quando ela encontra desesperada, como todas as mães, desesperada, ela encontra o seu filho e ele fala, só poderia estar na casa do meu pai. Lá ele estava dando lições com 12 anos. Mas aí a gente ouve muito pouco falar de Jesus. Tem poucas coisas, mas se nós queremos conhecer, tem livros que vão nos contar de Jesus, desde a sua meninice até a sua maioridade. Jesus começa a sua missão aos 30 anos. E diga para nós, aqui, num colóquio de amor, se ele começasse antes, ele iria cumpri-la? Ou nós também, que estávamos lá esse tempo, deixaríamos ele cumprir sua missão? Teríamos crucificado antes? O que nós faríamos? Quando eu falo nós, é porque também pela lei da reencarnação e pela afinidade que nós temos com o Cristo, possivelmente nós estávamos lá. Não contra, mas também não a favor, nos escondendo de medo de tudo que poderia acontecer. Um adendo. Hoje tem coisas aí acontecendo que nos deixa aterrorizados. E nós nos mantemos no silêncio. Mas é o convite de Mãe Maria para nós nos mantermos em silêncio para continuar na vibração de luz, de amor e nos chamando, Mãe, seja conosco. Nos abençoe nessa caminhada para que a gente consiga atravessar
essa explosão de negatividades. E Maria continua, quando chega já a idade de Jesus, a essa questão da sua missão, e ele fala: mãe, é necessário, agora é a minha hora. E ela permanece ali, orando em silêncio, porque nós conhecemos a Maria do silêncio, a Maria que nos chama e nos abraça em luz, essa do silêncio que só observa. E Jesus sai para a sua caminhada, para a busca dos apóstolos, e Maria fica ali, na espera de que Jesus volte. Quando ele volta, ele se recosta no seu colo, ela mexe nos seus cabelos e eles conversam em ternura e luz. E aí, às vezes, ele fala: eu vou orar. E subia. Porque é um convite que o Cristo nos faz de subir ao monte. Por quê? E Emmanuel também nos fala de subir ao monte. Porque essa subida, ela não é física, ela é espiritual. Vamos subir ao monte da nossa evolução, porque quando a gente está no monte, a gente tem mais consciência da planície, de todos os obstáculos lá embaixo. A gente tem um despertar de consciência e olha com tudo, com contemplar maior, os olhos de ver que Jesus nos convida. Nós temos esse contemplar de tudo que está na planície. E nesse contemplar é que Jesus nos convida a subir. E Maria ia com ele. E ali ficava em oração e Jesus no colóquio com Deus Pai. Daqui a pouco ele estava brincando na sua alegria de sempre, porque Jesus era muito alegre. Trazia alegria para nos mostrar que as passagens de aprendizados são necessárias e nós evoluímos, mas Ele está conosco. E aí, toda aquela questão. Um dia Maria, Nazareno Feitosa nos conta isso, estava muito triste. Já tinha dias que Jesus não vinha, e Maria estava triste. E ela andou por um campo cheio de florzinhas brancas, perto dali de onde ela morava. E ela ia andando no silêncio, mas em oração com Deus Pai, e dizia: Pai, sei que chegarás a hora, mas por favor, mais um tempo do meu filho comigo. E no seu choro, todas aquelas florzinhas brancas se tornaram azuis. Os miosótis da saudade que visita o nosso coração nesse instante que nós procuramos do que eu tenho saudade, do que me falta, do que eu estou amplamente saudosa, é dessa estada de Jesus e com Maria. Por isso nós estamos abrindo o nosso coração hoje para que mais neles residam em nós, para que mais esteja. E Maria volta. E na tarde e da noite ela vê só da sua lamparina. Alguém vindo, um vulto. E ela diz: será que é Jesus? E já fica naquela esperança de ser Jesus. Mas era um leproso. Onde ela cuida da água, um alimento, limpa as suas feridas. E ele pergunta: onde está Jesus, que eu preciso encontrá-la? E ela vai falar aonde ele estava, porque ela sabia sempre aonde ele estava. E ele vai. Dali uns dias ele retorna. E quando Maria o vê ainda cheio de chagas, e ela pergunta: não encontraste Jesus? E ele diz: encontrei. Mas e as chagas? E ele diz: eu pedi a ele que curasse a minha alma. E que as chagas permanecessem para que eu possa estar junto com os outros leprosos e levar a sua palavra. Hoje eu tenho certeza. Nós já não temos as chagas físicas, mas a nossa alma como está? Quais são as chagas que dileceram o nosso coração? O que está acontecendo conosco nesse aprendizado todo? O que está acontecendo conosco? E Maria continua, sempre a servir, sempre a caminhar com Jesus,
do seu lado e nos mostrando sempre família. É a base de todos nós, família. E ela vai nos mostrando sempre a sua presença, a sua companhia, a sua elevação e o respeito à missão do Cristo. Sempre, sempre, sempre ela está ali, presente, mostrando toda a sua caminhada. Maria do silêncio, Maria que permanece, Maria que sabe onde ele está, mas respeita. E nós ficamos pensando que Jesus sumia dias, 40, 50 dias, encaminhadas a pé, e ela ali. Hoje nós temos tudo. Celular, iPad, nós falamos direto, nós estamos conversando, por mais que eles estejam longe, nós estamos falando. E Maria? Era espiritualmente falando. Era assim esses espíritos de envergadura que bastam estar um olhar, um pensamento e já se direcionam até eles. Mas o convite para nós também é esse olhar, esse pensar e estar ligado com eles. Mas Jesus ensina amor, perdão, elevação. E não é o que se quer, porque querem se manter toda a população cativa. Tem algum contexto com a realidade de hoje? Alguma questão que nós podemos ver? E aí, aquele dia fatídico, onde Jesus é preso, e Maria corre. Ela corre, ela vai falar com todos, ela socorre todos e ela vai falar com Pôncio Pilatos, ela vai aqui, ela vai ali. Meus filhos, diferente de nós, quando a dor nos visita, quando está acontecendo algo com os nossos, nós corremos, nós temos força, não sei de onde. De repente nós choramos sim, mas no nosso travesseiro. Mas a força que nos dá é a presença de Deus em nossa vida. Que nós corremos, seja para onde for, e Maria vai e se mantém em pé, até que seu filho sai carregando aquela cruz. E ela sobe até a Gólgota, e lá permanece. E naquele permanecer, ela olhava aquela multidão, aqueles romanos e todos aqueles. E ela pensava, onde estão todos que meu filho curou? Onde está a multidão que o seguia, em alarido, buscando tudo, e ele sempre presente? Onde estão todos? Onde estão todos, ela pensava. Mas naquele termo final, onde depois daquela chuva torrencial, só estavam ali as três Maria e João Evangelista, o discípulo mais novo. Maria de Cleofas, Maria de Magdala e Maria de Nazaré. E João Evangelista. E nesse instante é que nós temos o maior presente divino. É quando Jesus fala para Maria: Maria, eis aqui seu filho. Filho, eis aqui sua mãe. Tornando Maria mãe da humanidade, de todos nós, independente do nosso culto, da nossa crença, independente de tudo, ela é mãe da humanidade. E ela aceita mais essa missão, mais essa caminhada. E depois, quando tiram Jesus da cruz, já quase perto das 18 horas, e tinha chovido muito, e como os judeus não fazem nada após as 18 horas da sexta-feira, até o sábado, até Jesus é lhe tirado dos braços, que ela estava ali. E Maria levanta, já fragilizada com todas aquelas questões. Por isso que nós também temos as nossas fragilidades natural de todo ser. E Maria levanta e se encosta numa pedra e vai pisando seus pezinhos pequenos de anjo, caminhando sobre aquela água das poças que se fizeram e recosta. E ela chora torrencialmente. Chora muito. É nesse instante que ela deixa toda aquela dor pungente vir para fora. Ela chora
torrencialmente. Quando ela escuta uma voz, porque choras, Maria? E ela quer gritar, por acaso não sabes o que fizeram com meu filho? E a voz de novo, porque choras, Maria? E ela, em silêncio, apenas pensa, será que ele não sabe? Mais uma vez essa voz fala, porque choras, Maria? E ela reconhece a voz do seu anjo protetor, Arcanjo Gabriel. Com nós também não é diferente quando nós estamos dentro de um problema e o nosso anjo individual, esse anjo guardião, está do nosso lado. Mas ainda nós não temos ouvidos de ouvir, mas ele continua ali nos dando todo o suporte. E é quando Gabriel toca no seu ventre e ela sente como se todo o sangue saísse. E ela abre os olhos e está ali Gabriel e Jesus. E ela grita, Senhor Jesus, mas ela não fala, meu filho, porque ela reconhece que a missão do Cristo é muito maior do que ser seu filho, mas ela é mãe da humanidade. E ela se cala, deixa que Maria de Magdala vá anunciar depois, no domingo, que Jesus vive. E Jesus vive. E nós também. Somos seres imortais. A vida continua. E é isso que Jesus veio falar. Acabar com a imortalidade. Por isso que é antes de Jesus e depois de Jesus, porque ele nos traz a certeza que permanecemos. E ele anda 40 dias com todos, mostrando que a vida continua. E no Sermão dos 500, quando ele está já em corpo perispiritual, ele diz a sua palavra definitiva. Hoje, todos os dias, até o final da minha vida, até o final dos tempos, eu estarei contigo e ele está no meio de nós. Assim ele permanece. Como tudo que ele falou, ele cumpre. Nada escreveu e tudo exemplificou. E Maria continua ali, vai para Éfeso com João Evangelista e ali ela cuida, trata dos doentes, alimenta e no final da tarde ela senta debaixo de uma sombra para falar dos ensinos de Jesus. É o convite do Cristo, seja a mãe da humanidade. Aí ela saiu do silêncio, como ela sempre ficou, e agora ela vai falar, porque Jesus falou, mãe, não deixe o meu evangelho morrer. E ela exemplifica tudo, ela fala, ela conta, e ela conta todas as passagens que ela sabia. E vai curando, tratando, e um dos evangelistas que eu gosto muito, chamado Lucas, tem um livro lindo chamado Médico de Homens e Alma. Lucas nunca conheceu Jesus, mas ele conheceu Jesus pelo olhar e pelas palavras de Maria. E o seu evangelho é lindo e decorre sobre Jesus maravilhosamente. Quando ele conhece Maria, ele diz, da sua beleza, ele diz, eu não sei se é uma jovem senhora ou uma senhora jovem, mas a sua beleza, imagine a luz desse ser. E até que chega que Maria volta para o plano espiritual. Que Jesus vem buscá-la. E quando ela reconhece o Cristo, ela apenas diz, espere, eu tenho que ir. E ela vai em desdobramento visitar todos aqueles que estão presos em todos os lugares. E ela incentiva a cantar dentro das prisões, magnifique, magnifique. E eles falam, será que mesmo preso vocês não param? O que te incentivam? Maria estava ali e eles cantavam de alegria porque sentiam a luz da sua presença. E ela volta para o plano espiritual. E ela continua no seu trabalho. No seu trabalho incansável de socorrista, junto com todas aquelas equipes que trabalham com ela, Celina, Salete e tantos outros, trazendo a esperança, a renovação para todos nós. Ela socorre, ela ama, ela ampara, ela orienta, ela diz e intui quem ali estão precisando. Leve um leite, leve um socorro, leve uma palavra. E ela não se cansa.
de trabalhar por todos nós. Essa é a nossa mãe, a mãe da humanidade. E quando nós falamos de Maria e nosso coração se eleva, é como se abrisse um holograma de amor, um holograma de luz, e ela se faz presente, irradiando a sua luz. E aonde ela vem e deixa as rosas da sua presença perfumar todo o ambiente e o nosso coração. É nesse holograma de luz da sua presença, irradiando a sua luz, que ela diz: sigam meus filhos, estamos juntos nesse trabalho, mas não se esqueçam do meu mandamento. Porque Jesus deixou mandamentos, mas Maria deixou o seu. E ela nos convida, reconhecendo que a missão é do Cristo: fazei tudo quanto ele vos ensinaste. É esse ensino de Jesus, através do seu evangelho de luz, das suas palavras, dos seus exemplos, que nós temos que vivificar, que trazer a luz da presença. Mas Maria, quando nós falamos dela, o amor se transborda, e nesse holograma de amor, ela traz a flor do seu amor para os nossos corações. E esse perfume da sua presença fica impregnado em nós, e aonde formos, nós levaremos a luz e o perfume da sua presença. Assim como dizem que Chico cheirava a quarteirões um perfume espiritual, é esse perfume espiritual que nessa noite nós recebemos e vamos receber sempre quando nós nos ligarmos a Maria. Mãe, de coração, estamos juntos e te pedimos, cuida de todos nós, cuida de toda a humanidade. Cuida, mãe, porque nós somos sempre necessitados. Eu sempre falo, de ser oradora, de ser palestrante, de saber fazer poemas, mas eu não sei. Eu sou apenas a buscar o amor que me eleva para falar do amor maior de Maria e de Jesus. E quando a gente fala desses dois, a gente vê um enorme coração a pulsar. Na presença deles, esse coração unidos, que tem essas missões maior, esse coração que pulsa numa sintonia, numa elevação, e nós dizemos e buscamos o poema mais lindo que eu conheço. Psicografia de Chico Xavier, o nosso doce Francisco. De Arnaldo Ornelas, que ele diz a Ave Maria mais linda que eu já conheci e que seriam palavras que eu gostaria de ter escrito, de tanto amor que transborda desse ser de luz para todos nós. E é nesse coração pulsante da presença de Maria e de Jesus que nós dizemos: Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fosse a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é convosco, mensageira da ternura, esperança dos que choram, à sombra das desventuras. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro de humildade. Entre as mulheres sois vós, mãe das mães desvalida, nossa porta de esperança, anjo das nossas vidas, da vossa missão mortal, da sua missão, desde a paz da manjedoura, as dores do além da cruz. Que assim seja para sempre, ó divina e soberana, esperança dos que sofrem nas dores da luta humana. Seja conosco, Mãe Maria, o seu ventre agora é assim a nossa morada. É do seu útero que mais agora se faz esse cálice de luz que derrama sobre todos nós a esperança, a água viva da presença do Mestre Jesus. E todos nós unidos nesse amor maior, nós dizemos: Ave Maria, cheia de graça, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus,
Senhora nossa, acompanhar-nos na nossa caminhada, segura em nossas mãos e nos leva sempre nos ensinos e nos caminhos da presença do Mestre Jesus. As suas rosas preenchem todo esse ambiente e preenchem o nosso ser, e o seu perfume se derrama sobre toda a humanidade. Muita paz. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.